Fala, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de ligações químicas. Nesse vídeo, a gente só vai fixar conteúdo, tá? É só relembrar, a gente já estudou as ligações, é só para a gente relembrar, fechar alguns pontos, identificar iônica e covalente. Então, assim, é só para fechamento de conteúdo, tá? A gente vai começar pela ligação iônica. Gente, é muito fácil identificar as ligações que acontecem entre os elementos. Na ligação iônica, eu obrigatoriamente tenho alguém que vai ganhar e obrigatoriamente tenho alguém que vai perder. Então, eu vou ter um cátion e um ânion ao final dessa ligação. Eu vou ter compostos iônicos porque eu vou ter íons. Eu formei íons aqui. Então, eu tenho visivelmente, é fácil. Eu vou olhar na minha posição da tabela quem é positivo, quem é negativo, quem ganha, quem perde, tá? Então, assim, eu tenho aí um exemplo que é o sódio, que está em rosa ou vermelho, depende de como vocês enxerguem, e tenho em verde o cloro. Eu já sei que é uma ligação iônica e eu sei não porque eu coloquei aí. Nós sabemos que é uma ligação iônica porque eu tenho dois elementos monovalentes e um é positivo e o outro é negativo. Um precisa ganhar e o outro precisa perder. Não é porque ele é monovalente que ele é iônico, não, gente. A gente já sabe disso. Mas eu quis dizer aqui que ambos são monovalentes. Então, vai mexer com um elétron só. Só que um vai ter que ganhar e o outro quer perder. Então, se quer perder e quer ganhar, iônica. Este é o conceito. Se é mono, se é bi, se é tri ou se é tetravalente, isso aí não vai ter relação direta com o tipo da minha ligação. O que vai ter relação para eu classificar o tipo da minha ligação é se eles vão ter ligações que um perde e outro ganha, ou se todo mundo vai ter que ganhar. Esse é o envolvimento, entendeu? Este é o ponto-chave para eu classificar a minha ligação. Então, alguém perdeu e alguém ganhou? Iônica. Todo mundo ganha? Covalente. Então, eu tenho aqui o sódio e o cloro, sódio da família 1, né? Metais alcalinos, cloro é um halogênio, família 17. Então, ambos têm monovalência, eles têm, um precisa perder um, que é o sódio, e o cloro precisa ganhar um. Pronto, fechou. O sódio vai doar o elétron dele para o cloro. E aí, o sódio perdeu o que precisava, o cloro ganhou o que precisava, todo mundo se estabilizou. Chegaram lá na teoria lá dos 8 elétrons da última camada. Ponto final. Formaram um novo composto, porque como eles têm eletronegatividades bem diferentes, eu tenho o sódio como cátion bem positivo e eu tenho o cloro como ânion negativo, eles vão se atrair, né? Lembra que os opostos se atraem. Então, olha ali na figura, eles ficam juntinhos, ficam ao lado um do outro, devido a essa diferença de eletronegatividades. Prestem atenção, eles não estão juntos, eles estão próximos, ok? Então, eu tenho aqui um novo composto que eu chamo esse composto de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá? Então, olhem na figura aqui abaixo. As eletrosferas estão ao lado uma da outra, ok? Já na minha ligação covalente, eu vou ter aqui, eu tenho dois elementos de hidrogênio, e aí, como eles são monovalentes também, mas precisam ganhar, os dois precisam ganhar. Então, eu tenho uma ligação covalente, né? Porque todo mundo quer ganhar. Galera, hidrogênio tá lá na primeira família, só que extremamente importante a gente ter isso em mente. Primeira coisa que a gente tem que pensar na tabela periódica, o hidrogênio é exceção. Ele nunca vai perder aquele único elétron que ele tem. Lembra que na teoria do octeto ele tem que assemelhar a sua distribuição à de um gás nobre? Pois então, se ele perdeu dele, ele não vai se assemelhar a ninguém. Ele vai se assemelhar ao hélio, que tem 2. Então, ele sempre precisa ganhar.
Sendo assim, galera, sempre que o hidrogênio estiver em uma fórmula química e for pedido para se classificar, já sabe, tem hidrogênio no meio, não é iônica. Aquele composto, aquela substância é molecular, tá? Então a gente nem usa a palavra composto, porque composto eu já entendo que é iônico, então é uma ligação iônica. Para a ligação molecovalente, a gente chama de molécula, então a gente chama de substância molecular, ok? Então eu tenho aí os dois hidrogênios, também são monovalentes, porém precisam ganhar, e aí eles vão compartilhar aquele par de elétrons. Por isso que é covalente, porque a valência vai ser compartilhada, ok? E aí, os dois hidrogênios vão partilhar aquele mesmo par de elétrons, um de cada hidrogênio. Prestem atenção que na figura as eletrosferas de ambos entram uma na outra, ok? Elas se misturam. Vamos lembrar do desenho lá das eletrosferas do composto iônico? É uma do ladinho da outra, tá? Aqui elas não vão ficar ao lado, elas como se entrassem uma na outra. Então eu tenho uma molécula, elas já não estão mais próximas por diferença de eletronegatividade. Até porque aqui não há. Se são o mesmo elemento, não tem como dizer que eles têm eletronegatividades diferentes. Vai acontecer quando forem elementos químicos diferentes, mesmo eles sendo covalentes. Ok? Então, assim, eu já formei aqui um novo composto, que é uma molécula de quem, galera? Do gás hidrogênio, que é fórmula H2, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui de ligação covalente que eu coloquei para vocês. É uma molécula conhecidíssima, pessoal, uma molécula que a gente fala bastante e que todo mundo que estuda química tem que conhecer, né? E até quem não estuda já sabe. É a molécula da água, que ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ok? Então, vamos lá. Hidrogênio precisa ganhar, oxigênio também precisa ganhar. E tem aquele porém que eu falei, tem hidrogênio no meio, ligação covalente. Então, eu já sei que é uma ligação covalente só de olhar os envolvidos. Eu sei que entre estes elementos, todo mundo tem que ganhar. Sendo assim, ele vai ser uma ligação iônica, covalente. Ok? Agora, se vai ser covalente simples ou da ativa, aí é outra história. A gente precisa ver a valência deles, mas agora o importante é a gente fixar que iônica, um perde, o outro ganha, covalente, todo mundo ganha. Aqui eu sei que é covalente simples porque oxigênio precisa ganhar 2, porque ele é da família 16. Então, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Sendo assim, ele precisa ganhar 2. Hidrogênio precisa ganhar 1, só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, o oxigênio vai partilhar um par com cada um dos hidrogênios. Então, ele partilha um elétron dele com um hidrogênio e o outro elétron dele com o outro hidrogênio. Todo mundo ganhou o que precisava, pronto, não vai mais ninguém faltar, não vai mais ninguém se ligar. Então, é uma ligação covalente simples. Na covalente dativa, galera, não acontece isso. Na covalente dativa, depois que tem o processo de covalência simples, porque antes tem uma covalência simples, algum desses elementos envolvidos na ligação não está satisfeito ainda. Ele não alcançou aqueles 8 elétrons que ele precisa. Geralmente, ele vai precisar de mais 2. Eu digo geralmente porque ele precisa aos pares. Então, assim, eu só posso fazer 2 ou 4 ligações. Só que se ele já se ligou antes, porque tem que haver uma ligação covalente simples primeiro, vão faltar 2, tá? Então, assim, ele não se estabilizou, ele não atingiu aquele 8 que ele precisava.
E aí, ele ainda precisa ganhar 2, mas ninguém mais que está envolvido na ligação precisa ganhar. Então, eu não posso mais fazer covalência simples. Alguém que já não precisa mais ganhar e tiver um par de elétrons sobrando, ou seja, não partilhado, pega este par e empresta para quem está precisando. Então, aí eu tenho uma ligação covalente dativa. Pessoal, não precisa viajar no que eu estou explicando, porque isso não é novidade para vocês. Eu só estou relembrando. E esses conceitos que eu estou aqui citando, eletrovalência, famílias, todos esses nós já conhecemos, nós já estudamos. Tem um passo a passo antes. A gente está aqui porque tem um caminho trilhado. Por isso que é importante a gente estar sempre revendo, estar sempre fixando e sempre perguntando no caso de dúvidas, ok? Bom, sendo assim, eu vou pegar e vou colocar para vocês alguns elementos, tá? Para a gente fixar e fazer uma brincadeirinha. Então, eu coloquei aí cloro, hidrogênio, oxigênio, enxofre, cálcio e flúor. Não falei nada demais, galera. Botei os elementos e só falei os nomes. Outra coisa que a gente precisa associar o nome ao símbolo. Professora, cadê o enxofre? É o S, ok? Então, galera, vamos lá. Eu tenho os elementos e os seus respectivos números atômicos. Para que eu tenho os números atômicos? Bom, na falta da tabela, se eu não tiver com a tabela em mãos e não sabendo em que posição de tabela eles estão, eu posso fazer pela distribuição eletrônica ou, neste caso aqui, pela distribuição de camadas. E aí eu vou saber quantos elétrons ele tem na sua última camada e aí se ele vai ganhar, se ele vai perder e quantos, ok? Mas se eu já souber e se eu tiver a tabela na mão, eu não preciso fazer essa distribuição. Eu vou pegar o cloro, por exemplo, vou identificá-lo na minha tabela pelo número atômico. Eu vou lá no número 17 e eu acho ele na família 17. Então, eu sei que ele é da família 17, eu sei que ele é monovalente, que ele vai ganhar 1, porque ele tem 7 na última camada. Se eu for para o oxigênio, vou pular o hidrogênio, que a gente já falou dele bastante. Se eu for para o oxigênio e eu sei, eu tenho a tabela na minha mão, eu vou lá, família 16, encontro ele na família 16. Ele é o primeiro da família, né? E aí, o que eu faço? Eu pego e vejo que ele é da família 16, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Sendo assim, eu sei que ele precisa ganhar 2. Mas tudo bem, professora, eu não tenho a tabela na mão. Não tem problema. Eu faço a minha distribuição eletrônica. Mas eu só sei fazer por Linus Pauling. Não tem problema. Eu faço a minha distribuição, vou continuar no oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. E aí eu sei que a minha última camada, que é 2s2 mais 2p4, se eu somar o 2 e o 4, vão dar 6. Então, eu sei que ele tem 6 elétrons na última camada. Galera, a gente consegue fazer por diferentes caminhos. E é este processo que a gente tem que nos acostumarmos. Sai da caixa, galera. É para a gente pensar longe. A gente está estudando vários conceitos para associá-los todos, ok? Então, eu tenho vários caminhos e, sendo assim, a minha pergunta é: dentre esses elementos que eu coloquei aí, tem a possibilidade de fazer alguma ligação iônica? Eu vou dar um tempinho para vocês antes de eu dar a minha resposta. Cloro, hidrogênio, oxigênio, enxofre, cálcio e flúor. Eu consigo fazer uma ligação iônica entre alguns desses elementos? Consigo, pessoal. Quem disse consigo acertou. E aí eu pergunto ainda, entre quais elementos eu faço ligação iônica?
Essa precisa de um pouquinho mais de tempo, mais ou menos, né? Porque se você identificou a ligação iônica, você consegue identificar quais elementos fazem. Eu consigo fazer iônica entre o cloro e o hidrogênio? Não, já vamos tirar o hidrogênio daí, porque o hidrogênio não faz iônica, lembra? Entre cloro e oxigênio, eu consigo? Entre cloro e enxofre, eu consigo? Pessoal, vamos lá. Eu tenho ligação iônica apenas quando eu tiver o cálcio envolvido. Por quê? Porque dentre todos os elementos aí, o cálcio é o único que precisa perder. Então, se eu juntar o cálcio com cloro, faz. O cálcio com oxigênio, faz. O cálcio com enxofre, faz. O cálcio com flúor faz também. Então, se eu envolver o cálcio com mais alguém, eu tenho como realizar uma ligação iônica, porque ele vai doar, ok? Então, eu tenho ligação iônica, sim, quando eu tenho o cálcio envolvido. Aí a outra pergunta. E ligações covalentes? Eu tenho entre esses elementos? Eu acabei já dando a resposta, né, pessoal? Então, eu não vou dar mais intervalo para vocês responderem. A essa altura, vocês já sabem que sim, tirando o cálcio, todos os outros elementos que se ligarem vão fazer ligações covalentes. Então, se eu juntar hidrogênio com cloro, com oxigênio, com enxofre ou com flúor, covalente. Flúor com qualquer um deles, covalente. Com exceção do cálcio, né? Tirei o cálcio, qualquer ligação entre os outros elementos é uma ligação covalente. Mas, professora, por que a senhora fala isso com tanta afirmação? Para a senhora é fácil? Não, gente, porque eu sei quem tem que ganhar e quem tem que perder. Se eu juntar dois coleguinhas que precisam ganhar, eu tenho uma ligação covalente. Se eu juntar dois coleguinhas em que um quer ganhar e o outro quer perder, ligação iônica, tá? Então, eu tô falando a mesma coisa aqui, ó, toda hora, mas é para fixar mesmo, ok? E aí, eu falo quais ligações acontecem. Eu acabei já respondendo as alternativas A, B, C e D. Porém, eu recomendo que vocês façam para mim, no caderno de vocês, as fórmulas dos compostos das ligações resultantes dessas opções, A, B, C e D, que aí a gente depois fala um pouquinho sobre essas fórmulas, ok? Vou deixar assim, ó, como desafio de final aqui, que eu nem tinha combinado nada, nem tinha pensado nisso, mas vou deixar de desafio para vocês. E aí, numa próxima aula, a gente fala sobre eles, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo de estudo. Espero que vocês tenham com esse vídeo fixado mais conteúdo, relembrado e novamente reforçado que a gente já aprendeu, tá bom? Ótima semana para todos e um beijo bem grande.